Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. O Senhor, Ele nos ensina através dos erros dos reis de Israel. Vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Vamos ver os erros do primeiro rei de Israel, mas para aprendermos através deles, vamos ao nosso tema, aprendendo com os erros de Saul, o primeiro rei de Israel, a parte 1. Nosso texto base está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, que diz: Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: Até quando continuarás pranteando por Saul, quando eu próprio rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Saul havia sido ungido por rei de Israel e foi o próprio profeta Samuel que lhe ungiu e disse a Saul que o Senhor estava com ele. 1 Samuel capítulo 10, verso 7, que diz: E há de ser que quando estes sinais te virem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Olha a afirmação do profeta Samuel. Só que, no entanto, Saul, ele deveria descer a Gilgal, deveria esperar por 7 dias o profeta Samuel para assim ele saber como ele deveria proceder. 1 Samuel capítulo 10, verso 8: Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Era muito importante essa ordem de Samuel para Saul. Samuel, ele havia convocado todo o povo de Israel e anunciou ao povo que o Senhor já havia escolhido o rei que eles estavam pedindo. Era da tribo de Benjamim. O nome dele era Saul, filho de Quis, mas não o estavam encontrando. Vamos ver por quê? 1 Samuel capítulo 10, verso 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. Olha que tremendo! As tribos se aproximaram de Samuel. Eles foram procurar a Saul e não o encontravam, mas o Senhor mostrou aonde ele estava. Esse foi o primeiro erro de Saul, que já havia sido ungido rei pelo próprio Samuel, e o erro foi ele se esconder, e ninguém, mas ninguém se esconde dos olhos do Senhor. Vamos confirmar em Hebreus capítulo 4, verso 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus, ele conhece todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em toda parte, como Salomão fala em Provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons, e muitos pensam que o que eles fazem ninguém está vendo. É um grande equívoco que essa pessoa está cometendo. Eles foram procurar Saul e havia encontrado ele aonde Deus havia mostrado. 1 Samuel capítulo 10, verso 23 e 24. E correram e o tomaram dali e pôs-se no meio do povo. Olha a diferença dele. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes,
já a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei! Saul, após isso, ele desceu a Gilgal para pelejar contra os filisteus. O povo de Israel estava angustiado, estavam se escondendo e já havia 7 dias que Saul estava esperando o profeta Samuel. Como o profeta Samuel não chegara, Saul impacientemente ele se precipitou e fez o que não era para ele fazer. Este foi o segundo erro do rei Saul. Ele usurpou o lugar de Samuel, porque somente o sacerdote poderia oferecer sacrifícios a Deus. 1 Samuel capítulo 13, verso 8 e verso 9 nos mostra: e esperou Saul 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mas o Senhor havia falado para Saul através do profeta Samuel que o Senhor estava com ele, mas ele agiu precipitadamente. E quantas pessoas agem assim nos dias de hoje? Não esperam o tempo de Deus agir e agem seguindo o seu próprio coração. Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10. Jeremias está nos mostrando como é o coração do homem, como que o Senhor nos vê. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor. Olha que tremendo. Eu sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens. Não existe nada encoberto diante de Deus. E o terceiro erro de Saul: ele não assumiu aquilo que ele fez. Ele colocou a culpa no povo, no profeta Samuel e nas circunstâncias. 1 Samuel capítulo 13, verso 11, verso 12, disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias atrasados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Saul, ele não assumiu a atitude dele e ele colocou a culpa no outro. Saul poderia ter assumido, ter se arrependido e ter pedido perdão, ter pedido misericórdia, porque o Senhor nosso Deus é perdoador, Ele é misericordioso, e pode ter certeza, o nosso Senhor, Ele não rejeita um coração contrito, um coração abatido. Vamos ver no Salmo 51, verso 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. A precipitação de Saul foi um erro que ele não se arrependeu, e esse erro dele trouxe uma consequência muito grande, e tanto a ele como ao reinado dele, porque ele não confiou em Deus. Lembre-se, Deus havia falado que ele estava com Saul, mas Saul, ele não teve um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração de alguém que confiava no Senhor, e ele colocou o sacrifício acima da obediência. Olha que terrível. 1 Samuel capítulo 13, verso 13 e verso 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora
não subsistirá o teu reino. Saul, ele não se arrependeu e aí ele comete o quarto erro. Novamente Saul desobedeceu ao Senhor. Ele colocou o sacrifício acima da obediência. Deus deu a ele uma ordem. Vamos conferir em 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Olha o que estava acontecendo. O Senhor estava dando uma ordem a Saul e era uma ordem muito clara. 1 Samuel capítulo 15, verso 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. A ordem era muito clara, era somente Saul obedecer, porque era tempo de guerra e Saul não obedeceu. Saul, ele escolheu as coisas melhores. Vamos conferir em 1 Samuel capítulo 15, verso 9. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ele fez separação entre o que ele queria salvar e o que ele queria destruir. Ele andava segundo o coração dele e Saul não se arrependeu. Ele achou o que ele fez era algo correto. 1 Samuel capítulo 15, verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Olha só, cumpria a palavra do Senhor, mas ele não cumpriu e ele achou que ele fez tudo certinho. Novamente, Saul coloca a culpa no povo. 1 Samuel capítulo 15, verso 15 e verso 21. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, ele mostrou para Saul que a desobediência dele era a mesma coisa que rebeldia. E rebeldia a Bíblia classifica como pecado de feitiçaria, mas mesmo assim, Saul, ele não assumiu e novamente ele tentou se justificar. 1 Samuel capítulo 15, verso 24, que diz: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Mas é interessante que aqui ele fala: eu pequei, mas eu pequei por causa do povo. Ele jogou novamente a culpa sobre o povo. A ordem de Deus para ele era para ele obedecer. Ele era o rei que foi ungido pelo próprio Deus e ele não poderia, em hipótese alguma, deixar-se influenciar pelo povo. O que Saul nos mostra que ele valorizou obedecer ao povo para tê-los por perto. Quantos, infelizmente, agem assim ainda hoje? Ou seja, agem por conveniência, eles fazem o que agrada às pessoas para ter essas pessoas juntas a si, e eles se esquecem que devemos obedecer a Deus acima de tudo e acima de todos.
Pedro ele nos fala sobre isso. Vamos ver em Atos capítulo 5, verso 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Olha que tremendo! E quantas pessoas nós vemos totalmente fora da direção de Deus, porque não obedecem a Deus, porque querem simplesmente ser agradável e ser aceito pelas pessoas. Deus, ele tem prazer, ele se agrada com a obediência. 1 Samuel capítulo 15, verso 22 e verso 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? E aí vem essa frase que todos praticamente conhecem: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A obediência é algo muito importante, e quando Saul ele ouviu que ele havia sido rejeitado, ele teve dificuldade. Mas nós vemos que o quinto erro de Saul foi o erro do orgulho. Saul, ele levantou para ele mesmo um monumento. 1 Samuel capítulo 15, verso 12, que diz: e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Possivelmente, após ele vencer os amalequitas, ele dedicou a ele a honra da vitória. Ele queria ser lembrado pela vitória, ele queria que o nome dele ficasse na história. Era o orgulho dele falando acima de tudo. Já o sexto erro de Saul foi justamente ele não saber lidar com a rejeição. Ele pediu perdão para o profeta Samuel, mas ele não pediu perdão para Deus. A preocupação dele era maior em agradar ao homem do que agradar a Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 25 a 27. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para Seir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Ele não soube lidar com a palavra que Samuel havia falado para ele, e ele implora: eu rogo-te, perdoa o meu pecado. Ele poderia ter falado: peça ao Senhor para me perdoar, mostrando arrependimento, mas ele não estava arrependido. E após ele ter feito isso, Saul pediu novamente perdão a Samuel e demonstrou mais uma vez a necessidade de agradar aos homens e ser honrado pelos homens. E quantas pessoas nós vemos cometendo o mesmo erro? 1 Samuel capítulo 15, verso 30 e verso 31. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. É interessante que após as desobediências de Saul, ele não falava mais ao Senhor meu Deus. Ele falou para Samuel: o Senhor teu Deus. Estes erros de Saul, após terem sido cometidos, ele nunca mais
esteve com Samuel, porque Samuel tinha se afeiçoado a ele e Samuel tinha dó de Saul. 1 Samuel capítulo 15, verso 35, e nunca mais Samuel tornou a ver Saul até o dia de sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida. Olha que interessante, lamentando profundamente o ocorrido, mas de fato Yahvé se tinha arrependido de ter feito de Saul rei de Israel. Mas o profeta Samuel, ele havia se afeiçoado a Saul. Não foram somente esses erros de Saul, não. Nós vamos ver a continuação no nosso próximo estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe e até amanhã, permitindo Deus, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.